Rafael Figueroa, pode me chamar de Rafa, um dos co-founders e CEO da Portal. Nós iniciamos essa aventura em 2013, então apesar de ter o espírito de startup, já fazem 13 anos que a gente está inovando em saúde digital. Então hoje a Portal Telemedicina é a líder nacional, são quase 15 mil unidades de saúde, 40 milhões de vidas, e isso perpassou muito o elemento da interoperabilidade, né? Então, para começar a fazer alguns links aqui com a tua pauta, nós somos muito gratos ao ecossistema nacional brasileiro, porque isso foi construído com diversas subvenções e apoios. Então, em 2013 a gente começa a empresa, em 2014 a gente já ganhou o Startup Brasil, era um programa nacional de inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Já na sequência captamos diversas subvenções como CNPq, onde a gente teve várias pesquisas ativas com o CNPq, uma lá em 2014 e uma agora em 2025, então você vê que 10 anos pesquisando, né? Em geral a gente direciona esse recurso para contratação de PhDs, parceria com universidades e desenvolvimento de inovação nacional. Depois disso, captações com o FINEP, FAPESP, praticamente todas as agências aí a gente já captou. Então, foram mais de 100 milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento, geração de emprego nacional. Desde 2016, a gente tem a tese de criação de algoritmos soberanos. Isso tem muita correlação aqui com o que a gente está trazendo, né? Quando a gente começou a empresa, o mote da empresa já era integrar a jornada do paciente com AI para salvar vidas. Jornada do paciente, inteligência artificial, salvar vidas. O que são conceitos certamente em hype nesse momento, mas em 2013 estava muito à frente do tempo. E aí esse é o elemento principal da empresa até hoje, é a jornada do paciente, ou seja, interoperar o que está acontecendo no presencial, com o que está acontecendo no digital, com o que está acontecendo nas empresas. Então a gente também tem uma grande gama de centenas de empresas como clientes, onde a gente atua com a saúde ocupacional, ou seja, manter os colaboradores saudáveis. O Brasil tem uma das melhores legislações de saúde ocupacional do mundo, porque ela exige exames admissionais, demissionais e periódicos. Então, isso gera uma linha do tempo de exames anuais que, no clínico, muitas vezes não existe por causa da sazonalidade. Se você está saudável, você fica 3, 4 anos sem ir num hospital. Na sua empresa, dependendo do tamanho da empresa, tem que fazer todo ano, inclusive com eletrocardiograma, né, com exames que os nossos especialistas realizam os laudos à distância, com acompanhamento ali do colaborador, né? Então, ao longo dessa mais de uma década, a gente fez, então, essa fusão do público, privado e ocupacional. E aí, entenda que no privado a gente atende milhares de clínicas, então são clínicas menores, onde a proposta de valor é acesso a médico especialista 24/7, porém, a gente também atuou com muitos convênios, a Unimed Brasil, a nossa cliente há mais de 10 anos, atuamos já com Fleury, com Bradesco Saúde, vários players assim. E um ponto relevante aqui para trazer, por mais que a gente tenha diversos algoritmos, ganhado prêmio, parceria com a ONU, Unicef e tal, se pensar o nosso core, ele passa muito por interoperar os aparelhos médicos das unidades, os prontuários eletrônicos e os sistemas de telemedicina. A gente junta esses três. Nós temos um projeto bem grande também em São Paulo, que foi a interoperabilidade de todas as bases de distribuição de medicamento, Secretaria Estadual de Saúde, e dispensação desse medicamento e combate à fraude. Porque uma vez que se integra vários sistemas que não se conversavam, você consegue tirar muitos insights. Seja insights de saúde populacional, de linhas de cuidado ou de fraude, que infelizmente acontece, fraudes relacionadas a vários tipos de atores aí, que justamente se aproveitam dessa fragmentação da base de dados para poder ter, por exemplo, dispensação de remédio de alto custo em unidades diferentes que não se conversam. Então, aquele mesmo grupo, eu estou falando de remédio de 200, 300, 400 mil reais a dose, tá? E aí eles vão correndo o estado, pegando a mesma medicação em vários programas diferentes, porque eles não se conectam e eles revendem isso no mercado clandestino. Fraudes com farmacêuticas que se aproveitam dessa fragmentação da base de dados, farmacêuticas fora do Brasil principalmente, e custeiam os seus programas com recursos do SUS, né? Então a gente detectou várias dessas ações. Mas o elemento principal é justamente a jornada completa. Então deixa eu dar alguns exemplos, né? De estados onde a gente integrou os estados inteiros debaixo de um guarda-chuva, né, estados do norte, do nordeste, aquele cidadão, ele vai na UBS, Unidade Básica de Atendimento à Atenção Primária, e ali tem um acompanhamento com o PSF, Programa de Saúde da Família. A gente interopera essa base inteira. Então, pega um estado, a gente interoperou mais de 1.000 UBS. Então, existe uma base única, não importa em qual UBS ele vai, tem um histórico. Aí a gente coloca uma camada por cima disso de atenção secundária. Então, integra as unidades de pronto atendimento,
os centros de especialidades, as AMEs, né, ambulatórios médicos de especialidades. Então, ali vai entrar um cardiologista, neurologista, pneumo, etc. Os centros de diagnóstico, onde vai realizar os exames. E, por cima, a camada de atenção terciária, que é a integração dos prontuários hospitalares, seja os de código aberto, como o AGHU, seja os fechados, como o MV, o TASI, alguns softwares proprietários ou desenvolvidos regionalmente, como o JPG, que a gente vai e faz uma integração proprietária. Então, hoje, quando você soma essas três, nós temos ingestores de dados proprietários para mais de 4.000 variações diferentes de sistemas ou aparelhos. E, uma vez que tudo está interoperado, aí sim a gente coloca a nossa plataforma de saúde digital, que é essa que tem aí as dezenas de milhões de vidas. Nós temos mais de 10.000 médicos, maioria especialistas, assim como profissionais de saúde não médicos, como psicólogo, nutricionista. Então, esses cidadãos ou pacientes, caso seja um convênio, têm acesso a uma jornada completa, tanto com o clínico geral 24 horas, pega no telefone, fala com o médico em minutos, quanto com o especialista, pedido do exame. Para esses estados que a gente integrou inteiro, todos os exames são laudados no mesmo dia, tá? E eu estou falando de estados como o Piauí, o Alagoas, o Amazonas, onde havia longas filas de espera, e agora 100% da população tem o exame e o laudo feito por especialista no mesmo dia. Faz um comparativo com o privado em São Paulo, pagando do bolso, vai te pedir 72 horas para um resultado de uma tomografia. Aí agora no SUS, tem no mesmo dia, ilimitado para toda a população. Então, essas são as grandes propostas de valor de ter uma plataforma com uma jornada completa do paciente. Então, imagina um caso assim, o paciente foi numa UBS, ali na UBS ele precisa falar com o especialista, falar com o médico que não está presencial, ele senta na própria UBS e já tem um totem ali para ele fazer a consulta de saúde digital. Ali a gente já ligou o histórico dele de atenção primária da própria UBS com aquela teleconsulta. Aí pediu um exame, por exemplo, eletrocardiograma. Eles realizam na própria UBS, com uma técnica, o laudo por um cardiologista sai em minutos. Já junta no histórico daquele cidadão. Aí ele já faz o retorno. Tudo isso aconteceu em minutos, com o especialista. Aí encaminhou ele, por exemplo, para fazer uma tomografia. Ou seja, não resolveu só, tem que fazer uma tomografia cardíaca, por exemplo. Vai agendar, normalmente no dia seguinte, na mesma semana, e vai para a unidade mais próxima, realiza aquele exame de tomo. Diagnóstico lá, volta no mesmo dia. Aí ele já faz o retorno, já da casa dele, do celular. Aí com o especialista, aí entrou um outro especialista, por exemplo, no círculo, aí tem um cardio e um ortopedista, por exemplo. Aí entrou os dois, fizeram as consultas, aí referenciaram para ele fazer o quê? Uma fisioterapia, em algum programa ali do governo. Aí ele começa a fisioterapia, a gente ingere esse dado, fica tendo acompanhamento. Como tem integração que eu te comentei da dispensação de medicamento, a gente fez a prescrição eletrônica e sabe que medicamento ele está tomando, junta no histórico dele também. Então você percebe que teve uma linha de cuidado multidisciplinar que misturou o presencial com o online, passando em todas as etapas ali. Isso sim é resolutivo, isso é saúde digital. Se não existe esse arcabouço ao redor, infelizmente essa é a realidade da maior parte dos provedores ainda, é uma videoconferência, não é saúde digital. Se é só o vídeo, dá para fazer no Skype, no WhatsApp, no Meet, no Zoom, né? Não é isso que é a discussão da tua pauta aqui, né, de prontuário eletrônico unificado, e nem a discussão do que a gente considera na nossa tese, nesses 13 anos, de saúde digital de fato, né? Então, uma proposta de vídeo isolado é videoconferência. É muito importante separar isso, porque as pessoas assimilam a telemedicina, eu vou falar com o médico na câmera. Não é isso, né? Tem todo esse arcabouço ao redor e que não é fácil de fazer. A gente não teria conseguido fazer sozinho se não fosse, né, esses 100 milhões de investimento, todos esses parceiros, ONU, Unicef, os hospitais, a rede toda São Camilo, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Nós somos muito gratos a todos esses parceiros nacionais e também parcerias internacionais. Além de ONU e Unicef que eu mencionei, a gente tem parceria com várias universidades dos Estados Unidos e Europa, e inclusive com Harvard, com MIT, fizemos uma aceleração toda com MIT. Então tudo isso foi uma construção que, uma vez que estava sólida, a gente recebeu vários investimentos, Brasil e Estados Unidos, e um dos nossos investidores, por exemplo, é o Mohamed Yunus, que é o ganhador do Nobel da Paz, por tirar dezenas de milhões de pessoas da pobreza em Bangladesh, mostrando que isso se tornou uma máquina de impacto social. Mas voltando ao teu ponto, e aí extrapolando a questão de só técnica, né, que eu dei exemplos aqui, mas vai além disso, porque é uma questão de soberania. Então a gente está no mundo agora que é regido a dados, né? O Brasil, como eu comentei, é o país mais diverso, a gente tem um ouro aqui na nossa nação, que é a nossa diversidade. Então, por exemplo, a gente tem parceria com os indígenas, com os quilombolas, com um programa de infraestrutura chamado Conexão Povos à Floresta, que é um dos maiores clientes da SpaceX
no Brasil, são 2.300 antenas Starlink instaladas nos quilombos e nas aldeias dos 9 estados do bioma amazônico. Então, é o maior projeto de internet para povos da floresta, onde a Portal faz toda a saúde digital, a Fundação Roberto Marinho faz educação. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Esse tipo de dado, qual que é a prevalência de doença, índice de doenças por região, epidemiologia, quantos por cento desses indígenas são diabéticos, cardiopatas, hipertensos, não há essa informação em lugar nenhum. O Ministério não tem essa informação, é uma informação que vale muito para, por exemplo, as farmacêuticas, né? Um ponto a gente, como empresa, recusou 3 vezes ofertas de aquisição de farmacêuticas, porque não encaixou com a nossa tese, os nossos valores. Nós somos realmente uma empresa que defende a soberania nacional, e esses dados valem, né, para não cair num clichê aqui, mas vale muito mais do que o petróleo hoje em dia, né? Realmente o valor está ali. Ainda mais a gente caminhando para um mundo agora de inteligência artificial generativa, onde essas ferramentas são treinadas com dados, né? E aí que é a questão. Que dados que as Big Techs têm? Dados todos abertos, todos os livros, todos foram utilizados. Eles não têm acesso a esse tipo de dado. O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo. São 200 milhões de pessoas embaixo de um sistema único. Não existe nada assim, né? Então, nesse sentido, há algumas fortalezas aqui no Brasil que precisam ser preservadas. Mas, para isso, é necessário inovação nacional, desenvolvimento de ferramentas nacionais e, principalmente, ao meu ver, pensar assim, qual foi uma das maiores critérios aqui para ter sucesso e crescer tão rápido, são as parcerias público-privadas. É a gente trabalhar em conjunto para acelerar a visão do SUS. O SUS é certamente a melhor visão do mundo ali, em termos, assim como a gente tem a melhor legislação ambiental, nós temos hoje a melhor legislação e programa de saúde, né? As pessoas nos Estados Unidos estão hipotecando suas casas para pagar a saúde dos pais, enquanto que aqui a gente tem saúde limitada, né? Universalidade e integralidade, tudo para todos. Mas para se atingir isso na escala de mais de 200 milhões de pessoas, tem que ter componentes de tecnologia, de interoperabilidade, aceleradores de inteligência artificial em algumas etapas, para empoderar o médico, empoderar o paciente, jamais substituí-los, mas para poder dar uma escala e uma redução de custo e poder atender um público aí tão diverso. Então, eu diria que, para dar o arcabouço da nossa conversa, esses seriam os pontos principais que eu estaria trazendo aí das etapas de inovação que foram necessárias a gente chegar nesse prontuário unificado aí para 40 milhões de vidas, e no nosso trabalho agora de expandir isso para outros estados. E o último ponto que eu deixo aqui, a gente fez um grande trabalho em conjunto ali com o Ministério do DataSUS para começar a subir essas bases de dados dos estados, já estamos subindo, inclusive, de alguns estados, para a Rede Nacional de Dados de Saúde, a RNDS, que também é o maior programa de interoperabilidade aí mundial. E isso vai muito no caminho que você comentou na sua primeira pergunta aqui, de eventualmente na RNDS também residirem os dados privados, né? Porque hoje é um trabalho muito do SUS enviar o dado para lá. Mas a gente entendeu a importância disso, e mesmo sendo uma empresa, apesar de várias parcerias público-privadas, a gente fez questão de transformar toda essa base, né, num formato que chama FHIR, F-H-I-R, que é o principal protocolo mundial aí adotado para tramitar dados médicos, né? Então, é seguir toda a questão de privacidade, de LGPD e tramitar esses dados. Felizmente, o SUS se modernizou muito e adotou o FHIR como o protocolo principal. Então, isso permitiu nossa plataforma se conversar com uma língua padrão, né? E aí a gente está subindo grandes cargas de dados para a Rede Nacional de Dados de Saúde, para justamente ter uma colaboração e nós sermos um acelerador da visão do SUS. É assim que a gente se coloca. É uma infraestrutura, é uma aceleração, apesar de a gente ter os 10 mil médicos, né? O contexto aqui maior é justamente a gente poder apoiar uma visão que já é a melhor mundialmente aí, mas que ela não tem a velocidade, muitas vezes, que a pesquisa e o privado consegue trazer. Então, quando a gente uniu essas universidades, esses PhDs, com todo esse know-how e arcabouço jurídico do SUS digital, da RNDS, caiu como uma luva ali para um acelerar a visão do outro, e quem ganha é a população brasileira. A gente treinou a nossa primeira leva de algoritmos, inclusive com o apoio do CNPq e da FAPESP, Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo, em 2015, tá? Então, há 10 anos atrás, a gente captou a primeira leva, a gente tinha 1 milhão de pacientes na época, que já é relevante e diverso, né?
e treinamos os primeiros algoritmos, principalmente focados em visão computacional. Então, e aí, claro, imagina como eles evoluíram durante 10 anos, né? Cada ano a gente vai retreinando, especializando mais, né? E agora eles estão treinados numa base de muitos milhões de vidas. Então, alguns exemplos dos nossos algoritmos que hoje rodam, inclusive no SUS, tá? Visão computacional, a gente consegue extrair sinais vitais dos pacientes sem o povo ter que comprar Apple Watch, Garmin, Fitbit, que é algo que a base da pirâmide financeira não vai ter dinheiro para comprar esses wearables caríssimos, né? Então a gente usou a câmera do celular ou do tablet, né? Consegue fazer dois conceitos, um chama fotoplestimografia e o outro conceito é imagem óptica transdérmica. O que isso quer dizer? O nosso rosto é muito vascularizado. Se a gente usa só o canal vermelho da câmera, e aí para o público, toda a câmera tem 3 canais, verde, azul e vermelho. São as cores primárias. A gente aprende na escola, RGB, você misturando essas 3 cores, atinge toda a gama de cores que a gente tem aqui no nosso monitor, no nosso celular, né? Então a gente usa só o vermelho, ele fica muito sensível para a variação da pigmentação vermelha no nosso rosto. A gente treinou isso com milhões de vidas, validou com o SUS, inclusive, validação clínica, e consegue extrair batimento cardíaco, variabilidade cardíaca, respirações por minuto e principalmente pressão arterial, sistólica e diastólica, só com a câmera do celular. Então isso permite a gente fazer um monitoramento em larga escala, autocuidado, bem-estar de toda essa população sem eles comprarem aparelhos caros. Isso já é um exemplo de que evoluiu muito com a diversidade brasileira. Vários testes para que funcione em pele preta, em quilombola, indígena, sendo que os algoritmos que são treinados no norte aí do mundo, com um parceiro canadense que a gente tem, simplesmente não generaliza para as nossas populações. É um termo que o pessoal comenta de tropicalizar a solução. Não é necessário aqui porque a gente nasceu nativo no Brasil, no país mais diverso já, né? E ainda mais com essas parcerias que eu comentei com os quilombolas, indígenas, etc. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é, também no caminho de redes neurais, a classificação de achados em exames de imagem. Então, por exemplo, raio-x, ou um eletrocardiograma, um eletrocefalograma. Nosso primeiro projeto desse de imagem de exame, em 2016, foi a detecção de epilepsia em exames de eletroencefalograma. Então, a gente tinha ali 1 milhão de exemplos de EEGs, eletroencefalogramas, que o diagnóstico laudo foi feito por neurologistas excelentes, assim, a grande excelência. A gente teve parceria de pesquisa com Einstein, a nossa líder de neurologia à época era diretora do Instituto do Sono, São Paulo, que é o maior centro de neurologia. Então, esses exames estavam anotados, ou seja, diagnosticados por médicos excelentes. E aí você entrega para o algoritmo vários exemplos do exame normal e vários com epilepsia. Ele extrai o padrão, aprende. Quando chega um exame normal, ele vai falar epilepsia, com 85% de probabilidade, né, e permite detectar. Então, a gente tem essa detecção em vários achados. Com qual objetivo? Nós vemos por dia dezenas de milhares de vidas, todos os dias, na nossa plataforma. E nós garantimos que todos vão ser atendidos no mesmo dia. Se for vídeo, vai ser minutos, máximo 10 minutos, mas o nosso tempo de espera média está em 9 minutos, mais o máximo 20. E se for diagnóstico dos laudos ali, sempre dentro do mesmo dia, com uma média de 2 horas. Isso já é muito subtil. A gente está falando de estados que demoravam 30 dias, 40 dias, fazer agora em 4 horas. Isso já muda o paradigma, mas não para quem está infartando. Tem no AVC, tem no pneumotórax. São achados tempos sensíveis, que você tem que tomar uma ação em minutos, não em horas. Então, são esses os casos que a inteligência artificial agrega muito valor, porque ela vê aqueles 10, 20 mil exames passando ali, e aí detecta, opa, aqui a probabilidade é que tem um IAM, um infarto agudo do miocárdio. Aqui a probabilidade é que tem uma FA, uma fibrilação atrial. Ah, é pulmão. Aqui a probabilidade de ter um pneumotórax, tem ar entrando ali intrapeleiro pulmão. Ah, esse caso é neuro, tem a probabilidade de ter um AVC, né, um derrame, como chama popularmente. Essa detecção coloca um score de risco no exame e sobe o exame alterado na fila e desce o exame normal. Então, o exame normal, tudo bem esperar 4 horas. Estava acostumado a esperar dias? 4 horas já está excelente. E a maior parte dos exames são normais, tá? 80 e poucos por cento são normais. Mas aquele alterado vai laudar em minutos, né? E isso muda totalmente a realidade. Inclusive, a gente tem até publicação científica e trabalha com vários parceiros que chega a reduzir a mortalidade 40% a 45% de toda a região quando aplica esse arcabouço inteiro. Só reforçando aqui, Bruno, que todo esse fluxo é para empoderar o médico. A gente não tem nenhum caso no nosso sistema que o robô vai fazer o diagnóstico sozinho. Isso não é nenhuma questão científica, porque para algumas modalidades, por exemplo, detecção em retinografia, já está o que eles chamam de super-humano, já está acima. Mas é uma postura de empresa, é uma postura de nossos princípios e valores. O nosso principal ativo são os nossos médicos. E a gente quer
preservá-los, fortalecê-los. E o outro principal ativo são os pacientes. Então, a gente trabalha para os médicos e os pacientes, né? Então, não há uma intenção nenhuma de substituição. Mas vou dar um outro exemplo aqui. Imagina que o algoritmo detectou um nódulo de câncer, estágio 1. Estágio 1 são 3 milímetros, são muito pequenininhos. Imagina que é uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, ou seja, não é um hospital oncológico igual o Barretos ou o Instituto de Câncer, que tem uma alta prevalência de câncer. É um hospital normal, uma UPA normal, então não tem uma prevalência alta. O que acontece? Muitas vezes o médico, o radiologista, pode ser o melhor radiologista, todo mundo erra. É difícil você ver um laudo muito pequeno. E aí vai descobrir quando tiver no estágio 3, 4, metástase, né, prejudicando o paciente, a família, o SUS como um todo. Então, o que a ferramenta faz? Se a gente detecta um nódulo ou algum achado, joga para o especialista e ele discorda, ele clica normal, ou seja, quando há uma discrepância entre a inferência do algoritmo e o laudo médico, isso é um gatilho para uma segunda opinião. Envia para um segundo médico, ainda mais sênior, praticamente eliminando o erro. E é assim que a gente está chegando em torno de 99% de acerto na nossa operação médica. Se você olha as pesquisas mundiais, a média 90%. Se pegar Estados Unidos, as publicações científicas de rádio é 95%, ou seja, erra de 5 a 10%. A gente está conseguindo entregar 99%. Como? Nessa colaboração homem-máquina. Não é nenhum nem outro sozinho, mas eles combinados conseguem atuar. E aí algo que nos ajudou muito, finalmente foi regulamentado agora, mês passado, pelo CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, a utilização de IA na saúde. E é um texto relativamente longo, mas de uma forma resumida aqui para o público. O médico agora pode usar IA, porém a responsabilidade é dele. Ele não delega a responsabilidade, ele pode falar que errou, que o algoritmo errou. Então, em última instância, a gente sempre vai para uma assinatura digital do médico, com o CRM dele ali, com toda a responsabilidade, todo o treinamento, e ainda, se houver discrepância, manda para um segundo. Detalhe, se a gente manda para um segundo, a gente está pagando 2 médicos. Então, isso obviamente tem um peso financeiro para a nossa operação. A gente precisava fazer isso? Não, agora a gente faz, porque é aquilo que, inclusive, fazendo um paralelo com os carros autônomos que a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Da Tesla, da Waymo, eles já estão por aí dirigindo. Você vai para São Francisco, para várias cidades, você pega um carro sem motorista. Eles reduziram absurdamente os acidentes de trânsito e as mortes de trânsito. Por 1 milhão de quilômetros, né? Cada 1 milhão de quilômetros rodados, tem todos os indicadores que cai muito o risco. Ainda assim, quando um carro autônomo da Uber, infelizmente, teve um acidente fatal com o paciente, a Uber fechou a área de carro autônomo. Mostrando assim que as pessoas, elas vão ser muito mais exigentes de uma máquina até do que seriam de um humano. Então a gente sente que o escrutínio, o cuidado, o cheque duplo, cheque triplo, investir mais em um médico, ter uma equipe inteira de pesquisa, de validação, de ética, é ainda mais necessário numa operação que inclui inteligência artificial ou que inclui telemedicina, saúde à distância. Então, a exigência de qualidade da telemedicina, por que me pareça, era maior até do que o presencial, porque existe um elemento de insegurança do paciente de, o médico está em outra cidade, né? Então, a gente tem que ir além até do que o presencial para realmente garantir um índice de qualidade muito alto. Infelizmente, isso está refletindo em todos os aplicativos que a gente tem, então, ali na 4.7, 4.8, 4.9 de review na App Store, na Play Store, justamente refletindo a aceitação e a satisfação dos pacientes nesse termo. Então, uma forma longa de responder a tua pergunta, porque sim, hoje nós certamente somos a maior de inteligência artificial em saúde do Brasil. Por quê? Por causa dos dados. Então, uma coisa levou a outra. Isso gerou, né, um feedback, um looping de feedback positivo que permite a gente estar melhorando o algoritmo com os novos dados que entram. Aí isso faz a gente oferecer um serviço melhor, com mais qualidade, que faz fechar mais clientes, que levam a mais dados, e aí vai esse ciclo virtuoso de melhoria contínua do algoritmo, o que as empresas ou os grupos de pesquisa, Estados Unidos, Israel, Canadá, que lideram as pesquisas, têm muita dificuldade de fazer justamente por não ter um pool tão diverso. Né, a diversidade leva à inovação, à inteligência artificial, e a gente tem que usar isso mais a nosso favor no Brasil. Por isso que a gente defende tanto essa tese do prontuário unificado, mesmo que seja anonimizado para pesquisa, não precisa ter o nome da pessoa, onde ela mora, etc. O dado demográfico não importa, o que importa é o dado clínico. Inclusive, é até uma recomendação que a gente dá, a gente faz internamente, mas recomenda aos parceiros, né? Separa o dado demográfico do clínico, tira o CPF, tira o nome, tira o endereço, tira qualquer tipo de dado ali que poderia causar um problema de privacidade, porque aí você tem um banco de dados muito diverso, só que pronto para pesquisa. Isso ia acelerar muito. Então, por exemplo, a parceria que a gente tem com a Federal de Santa Catarina te anonimiza essas linhas de cuidado,
trabalha ali com as equipes, com os alunos de engenharia, do mestrado, etc., e desenvolve inovações nacionais. Isso é uma oportunidade do estudante da universidade botar a mão na massa de verdade, não ficar só na teoria. Eles precisam de dados para poder fazer isso. A gente tem esses dados anonimizados e as parcerias de pesquisa que permitem, e isso acelera a inovação nacional. Se não houvesse o dado centralizado no prontuário único, ia ter matado todas as pesquisas. A gente fez mais de 20 pesquisas como essa, que geraram essas inovações, novamente pautadas em quê? Num prontuário único. Então, eu vejo que as pessoas, quando pensam em prontuário, elas pensam ainda do benefício primário de, eu vou ter meu histórico. Beleza, você atinge isso de fato. Mas o que eu queria trazer aqui no nosso ponto de vista para a tua matéria é justamente esses outros potenciais que se abrem de ter um prontuário único que estão ligados à pesquisa, e mais do que nunca o mundo está se movendo para a inteligência artificial e o combustível é dado. E o Brasil está posicionado de forma única para isso, desde que se vença as barreiras, que eu diria, principalmente burocráticas e técnicas, porque quando você capilariza na ponta, é uma base muito heterogênea, né? E aí tem esses desafios técnicos de interoperar essa base para gerar um prontuário único. Então, de fato, a gente não teria conseguido atingir esses mais 70 algoritmos que a gente tem hoje, se não fosse a unificação e a anonimização em larga escala desses prontuários. Isso, certamente, a conectividade é uma das maiores barreiras, mas isso o Brasil tem avançado muito, a cobertura 3G, 4G, 5G está expandindo. A Starlink, apesar de ser um fornecedor internacional, mas até aí a Vivo da Espanha, as telecoms têm muito acionistas de fora, então isso não pode ser uma barreira. Ela permitiu a gente fazer aquela última milha, último quilômetro, traduzindo para português, last mile, que é chegar na capilaridade onde não vai ter uma telecom, que não vale a pena levar fibra, botar uma antena, ou porque tem dano ambiental. Essa que é a questão também. Para você botar antenas no bioma amazônico, tem muito dano ambiental de chegar lá. Então, para poder preservar isso, preservar as nossas florestas, certamente os satélites de baixa órbita foram a saída, né? A gente está falando de 200 e poucos reais por mês para ter 100 mega vindo do céu. Isso pega uma aldeia inteira, um quilômetro inteiro, né? Então, realmente, a conectividade avançou muito de 3 anos para cá, isso abriu as portas. Em relação a elitizar, né? É interessante a tua pergunta, porque a gente acabou passando por essas ondas, né? Então, a gente começou lá 3 anos atrás, com uma base de clínicas muito pequenas, interior do Maranhão, Amazonas, Coari, que é 24 horas de barco de Manaus. Começamos por ali. Quando a gente colocou uma segunda camada maior de convênios, de empresas, a gente percebeu que, naturalmente, de forma orgânica, a gente faz muito pouco ads de marketing, ainda mais nos anos atrás. De uma forma orgânica, foi avançando para convênios, foi avançando para grandes empresas. E a gente percebeu que, apesar da nossa missão ser ampliar o acesso à saúde, a gente estava ampliando acesso para muitos que já tinham saúde, né? Então, foi por isso que 4 anos atrás, quando a gente já tinha musculatura, a robustez da empresa, a plataforma estava madura, né? Aí a gente deu esse passo de atender o SUS. Porque aí realmente vai capilarizar para a classe D e E. A nossa missão é essa. A gente precisou, de fato, desses 8 anos iniciais para gerar uma maturidade de plataforma, equipe de saúde e esses elementos que escalam e dão uma economia de escala mesmo, porque os valores do SUS são muito baixos, né? A tabela SUS não é atualizada há mais de 10 anos, então são valores ali, pra você ter ideia, o que o SUS paga de volta ali o Ministério por uma consulta de especialista está na faixa de R$10, tá? O que é totalmente inviável, uma consulta, né, de um neurologista por R$10. Então, para poder fazer essa conta fechar, a gente teve que ficar otimizando a eficiência por vários anos, colocando todas essas camadas de inteligência artificial para otimizar o tempo do médico, colocar tudo possível ali para falar, beleza, agora cabe no SUS. Obviamente com uma margenzinha muito pequena, mas a larga escala, né? Conseguimos fazer parar em pé no SUS. E aí disseminou. E aí que a gente viu que encaixava como uma luva, porque o que a gente tinha feito em 8 anos, agora nesses últimos 3, a gente triplicou o número de vidas. Porque aí realmente toda uma base coberta. E aí o que a gente está percebendo? Nesses estados onde está o estado inteiro, inverte. Começa o acesso pela classe D e E e vai subir. Para isso acontecer, outro ponto que fortalece a tese do prontuário unificado, tem que ser híbrido. Então, por exemplo, a gente, naquele estado que eu comentei, a gente instalou nas 1000 UBSs, a UBS se torna um ponto de saúde digital. A pessoa pode fazer a consulta da UBS, depois batalhões da PM. Todos os PMs têm acesso agora. Aí um que está funcionando muito bem, já está em mais de 400 escolas.
Então, as escolas públicas têm na enfermaria agora uma sala de saúde digital, com pediatra, psicólogo, dermato, nutricionista, e a criançada está usando em escala. Aí o que acontece? Uma criança dessa, do sertão ali do Nordeste, classe E, faz a primeira consulta online na escola, isso muda a cabeça da criança já. Aí ela vira o disseminador na casa dela, porque ela vai ajudar a vovó a instalar, o tio, e a criançada aprende na hora ali, é uma esponja, né? Então o adolescente absorve e tal. E outra coisa que para nós, nossa, é o propósito que move a empresa, quando a gente para e olha, né? Qual que é fora pediatra, o que é o top 1 ali nessas escolas do Nordeste? É saúde mental. Então a criançada e adolescente estava precisando disso. E eles não iam pegar e um psicólogo na cidadezinha de 7 mil habitantes ali do interior. Não tem essa possibilidade. E fora que é um tabu, saúde mental, né? E você fazer a consulta de casa, você tem uma privacidade de abrir seu coração e falar a situação. Esse aí costuma ser o top 1 de especialidades. Top 2, dermato. Pô, criançada com acne e tal, fazendo acompanhamento de pele com dermato. Top 3, nutrição. Então, são crianças do setor do Nordeste com plano nutricional, né? Então, são questões que meio ficavam muito atreladas ao privado, às capitais, né? E agora a gente está vendo a adoção e a disseminação. E aí começa a ir para cidades médias, e aí chega na capital, todo mundo tem acesso a tudo. Só que aí tem uma resistência de quem está na classe A e B, não, eu tenho meu convênio, eu vou no privado. Tem uma resistência ao SUS mesmo, uma percepção inferior do SUS. Até que alguém pega e tá domingo, 2 da manhã, com a criança com dor de garganta e fala, quero ir no pronto-socorro do privado agora ou não? Eu vou testar esse negócio aí de saúde digital. E aí faz a primeira consulta no programa e vê que atende mais rápido que o convênio. E aí entra bonitinho, claro, a médica de jaleco, né? Tem dress code, ângulo da câmera, telepropedêutica, a gente faz todo um treinamento, né? Aí entra ali e conduz uma consulta com uma qualidade excelente e aí muda a cabeça daquela pessoa que estava acostumada a não confiar no SUS. Aí começa a usar. Mas é justamente o oposto que você falou. Quando a gente começa e entrega isso no convênio, está, de certa forma, elitizando. Quando entrega isso em larga escala no SUS, vai de baixo para cima mesmo. E eles viram os principais promotores da ferramenta, um falando para o outro, etc. Mas, certamente, isso dependeu muito do híbrido e de ter esses pontos físicos, escolas, UBSs, né, secretarias, etc. Só que imagina, se o atendimento, o que está acontecendo numa escola, não integrasse com o da UBS, que não integrasse com a telemedicina. Ia fragmentar tudo de novo, né? E que é o caso, infelizmente, né, da forma mais tradicional de fazer a saúde. O fato que a gente vai integrar todas essas camadas, inclusive o presencial com o digital, aí permite ter uma linha de cuidado única que pode ter nascido na escola, mas continua online com o psicólogo, e aí depois se torna uma consulta eventualmente no hospital. E aí, claro, você imagina isso nessa escala, a prevenção, porque essas pessoas vão ser atendidas e entrar em linhas de cuidado antes que se torne algo agudo e ter que sair correndo para o pronto-socorro.